Você lembra do meme Morre Diabo? É claro! Esse é um clássico aqui da internet, eu acho que até dispensa apresentações. Ele viralizou aqui na plataforma mesmo em meados, finalzinho de 2010, por aí, tá? O que aconteceu foi que um rapaz que cometeu um crime, né? O crime de matar a sua própria mãe a facadas. Eu não ouvi o que eu ouvi. Ele foi entrevistado por uma equipe de reportagem e devido a toda a euforia dele, a irritação por não querer falar, não querer dar entrevista, ele acabou soltando o famoso bordão: morre diabo. Morre diabo. Fala aqui pra gente então. Tô falando, não tô falando? Então morre diabo. Bom, é o que parece, aparentemente ele tá de volta pra sociedade, acredite se quiser. Piada, né? É uma merda esse país! É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Na internet, principalmente aqui no YouTube, é muito comum a gente encontrar pessoas que viralizam por cometer algum crime ou por simplesmente estarem bêbados e fazerem alguma merda por aí. Cê é louco, cachoeira! É claro que as equipes de TV adoram esses furos de reportagem, né? Quando tem algum marginal sendo preso ou algum arruaceiro embriagado, já correm lá para entrevistá-lo e tentar tirar alguma pérola dali. Você não pita não? Não. Que bom, mas eu pito. Pois bem, no caso do Morre Diabo não foi diferente, tirando o fato dele ter cometido um crime gravíssimo. O nome desse maluco aí é Emílio Eduardo da Rocha. O vídeo original tinha mais de 20 milhões de visualizações, foi um verdadeiro fenômeno. O que a gente encontra hoje no YouTube é uma outra postagem, mas que ainda assim tem bastante visualizações, mais de 3 milhões. E essa entrevista forçada foi concedida na própria delegacia. O cara tava algemado e tudo. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Com palavras confusas e desconexas, o Emílio ele diz que não gosta de repórteres, mas ao mesmo tempo ele gosta das câmeras e diz que o microfone pra ele é tudo. Por que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você que eu não quero falar com você... É essa fita, mano, que eu tô brabo. Após isso ele continua ofendendo o repórter com aquele olhar, né, de puro ódio e um silêncio amedrontador. Morre diabo. Fala aqui pra gente então. Tô falando, não tô falando? Então morre diabo. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Quando outro repórter faz outra pergunta pra ele, ele fica ainda mais nervoso, mostra os dedos pra câmera e nessa hora um policial acaba tirando o Emílio de cena. Não interessa. Não interessa. Isso é problema meu. Eu quero que você se f***, seu filho de uma p***. Tá me ouvindo? É pra gravar? Gravou então. Vocês se f***. Que deselegante. Infelizmente, isso era tudo que a gente tinha até então do meme Morre Diabo. Não se sabia mais nada, né? Nunca se ouviu mais falar dele, não teve outras filmagens. Anos e anos depois ainda chegou a rolar algumas notícias fakes de que ele teria morrido na cadeia por causa da gravidade do seu crime. Só que o fato é que nada disso é verdade, inclusive nem pra cadeia ele foi. Hein? E ao que sabemos ele tá vivo sim até hoje e o pior, tá solto. O repórter e o advogado. Um podcast aqui no YouTube chamado de Fusão Podcast entrevistou o repórter da Band que foi responsável por aquela matéria e também o advogado de defesa do Emílio. Olha só, né? Obviamente era um advogado pago pelo Estado, né, que foi decretado por um juiz para fazer a defesa de um caso tão terrível desse. O repórter lá da Band, que se chama Bruno Henrique, ele explica que o Emílio é esquizofrênico e usuário de crack. Ele ainda conta detalhes de como o criminoso agiu e por que agiu daquela forma. Ele matou a mãe a facadas, o vizinho encontrou a mulher morta, a gente foi até a casa, no Jardim Carne, saber do caso. A mãe dele estava morta na cozinha de casa e o principal suspeito já seria o filho. Na hora, não é o filho, a discussão acontece toda hora e o filho teria roubado ou teria levado o carro da mãe. Só que ele não tinha dinheiro, ele parou aqui num posto de pedágio da região do interior do Paraná. E pelas minhas amizades com os investigadores, no posto de pedágio ele tentou furar o bloqueio com o carro. E eles já tinham as características, né, de quem seria o matador e tal, dessa senhora aqui na região metropolitana. Foi quando os policiais, passando aqui a coluna Vito Marsum ali,
acabaram pegando ele, né? Prendendo ele, a Polícia Rodoviária Federal. O repórter ficou na delegacia então esperando a chegada do Emílio, mais loucão que o Batman. Ele explica o medo que sentiu também, até mesmo porque o criminoso estava solto ali naquele momento, né? As suas mãos estavam algemadas, mas estavam voltadas para frente e o pé dele estava solto. E foi me ofendendo, né? E eu me afastei um pouco, porque eu vi alguma fragilidade até na questão, os pés estavam soltos, a algema estava para frente, e eu fiquei preocupado com o equipamento, né? Uma câmera hoje de televisão custa caríssimo, né? Em 2010 também custava, né? Também já custava. E eu falei, esse homem, ele pode nos dar um chute, pode me agredir e tal. Eu tentei me afastar, fui buscando, fui tentando, mas ele tinha um olhar diferente, né, do que a gente está acostumado. Esquizofrênico, doente, né, um homem doente, usuário de drogas e tal. Tinha acabado de matar a mãe, e aí encontra um repórter pela frente e tal. O repórter conta então como que foi o início da viralização, o embrião, né, do vídeo que viralizou, vazou nas redes sociais, né, que inclusive foi o próprio produtor que postou. Álvaro Borba era o produtor na época da televisão. O Álvaro Borba falou, Bruno, isso aqui tá diferente. Eu nunca peguei um material nada parecido com isso. Principalmente da reação das pessoas ou do acusado pelo crime. Eu vou colocar isso nas redes sociais. E que também não era tão forte assim. Ok, o repórter contou sobre o caso e agora vem o mais impressionante, né? No mesmo podcast, o Hugo Lutke, que foi então o advogado de defesa do Emílio na época, acredite se quiser, também contou um pouquinho sobre como foi chamado para esse caso e como que ele elaborou a tese de defesa. O caso já bem aberto, né? Ele não tinha segredo de justiça na época, na ocasião, eu fui defensor nomeado pelo Estado. E ele era um caso que, né, como era da nomeação, a gente é nomeado aqui pelo Estado, então você vai fazer, o juiz nomeia você para que você faça a defesa. E a minha tese de defesa ali, nesse caso, né, ela era bem específica, porque ele era pedir insanidade mental dele, né, do indivíduo, porque ele não tinha a condição de entender o caráter ilícito ali, até porque, a princípio, ele parecia, realmente, ele tinha problemas cognitivos, tal, mentais, né. E por estar mais próximo de Emílio, ele teve um contato mais direto, né, então ele teve acesso aos laudos psiquiátricos do Emílio, que atestavam, obviamente, a sua insanidade mental. O laudo dele, né, era meio que absurdo, assim, falavam as coisas, que ele era da Illuminati, não sei o quê. Ele trazia uns elementos assim que não era totalmente condizente. Ele dizia que tinha fogo, que tinha formiga dentro dele. Então isso, obviamente, o juiz demonstrou aí no dia da audiência mesmo, ele falou. O que ele alegou por ter matado a mãe? Ele alegou que ela estava perseguindo ele, que ela virava uma bola de fogo, tinha cabelo, que ela virava uma anã, que depois ela virava fogo, que ela vinha pegar ele, que ela queria matar ele. Ele tinha esquizofrenia, né? O advogado também revelou algumas coisas bem interessantes, como o fato do vídeo que todo mundo assistiu, cansou de assistir, ter sido gravado 3 dias depois do crime, não logo após, como muitos achavam. Cara, era tenso, cara. O cara era daquele jeito mesmo. Tipo, ele olhava e, cara, eu fui ter contato com ele, vocês imaginem, aquele vídeo que ele deu, ele fazia 3 dias depois do crime, né? E ele tava daquele jeito ainda, né? Cara, se você fosse ver, ele passou ali, eu devo ter tido contato com ele a primeira vez 4, 5 meses depois do fato. Ele ainda, tipo, tinha aquele estereótipo, né, olhando pra você e tal. A sentença na época que o Emílio pegou foi a mais óbvia possível. Ele foi internado num manicômio, não tinha condições de ir pra um presídio comum. A sentença lá, o que sentença deu aplicação de medida de segurança, né? Ou seja, ele não foi pra júri popular, porque o juiz entendeu que ele não entendia o caráter do que ele estava fazendo, devido à esquizofrenia do grau máximo que ele tinha lá. Entenderam que ele tinha que ser aplicado a medida de segurança. A medida de segurança ela é uma ideia de tratamento do indivíduo. Você afasta o indivíduo por causa que ele é um indivíduo perigoso para a sociedade, ele não pode viver em sociedade, você afasta ele, só que todo ano você faz uma reavaliação desse indivíduo. Como ele disse, todo ano era feita então uma reavaliação, né, para ver se o cara melhorou, se ele tem condições de sair, se ele tá são. E aí sim, em tese, ele poderia ser liberado. O que acontece é que todo ano ele era reprovado, né, digamos assim, ele não poderia, óbvio, ficar solto em sociedade. Porém, eis que vem o plot twist, né, segundo esse advogado, durante a pandemia trocou lá o psiquiatra. E esse novo psiquiatra acabou liberando o Emílio. Os primeiros laudos falavam lá, não, sem chance, não evoluiu nada. Né? Dizia lá, não tem remorso, não tem sentimento, não tem nada. Né? Continua indiferente, trata as pessoas indiferentes. E é isso nos laudos, assim. Só que, não sei, por cargas d'água, eu acho que mudou no final do ano passado, não me lembro o que foi. Durante a pandemia, acho que mudou o psiquiatra e o cara acabou liberando ele. Na última vez eu vi que ele foi liberto. É o quê? Galera, quem também fez um vídeo falando sobre esse tema foi o meu amigo Serginho, tá? Então depois vocês dão uma conferida lá no dele também. Bom, nós sabemos então que o Morre Diabo tá solto por aí. A pergunta que fica é,
Onde que ele tá? E será que ele tá cometendo outros crimes? Comenta aqui embaixo. Se quiser me mandar a sua ideia de vídeo, pode mandar no meu Instagram, @marcelomilos. A gente se vê amanhã, mesmo horário, mesmo canal.